Saudações, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente o professor, escritor e crítico literário angolano João Fernando André, e nesta comunicação, porque recebemos algumas mensagens pedindo para falarmos especificamente dos movimentos literários, vamos falar do movimento literário Literagres. Você conhece o movimento literário Literagres? Se estiver fora de Angola, é provável que não conheça. Se estiver em Angola, em Luanda principalmente, claramente que conhece, se for alguém que acompanha a, a dinâmica artístico-literária angolana. Vamos a isso então. O movimento literário Literagres surgiu no ano de 2015. Este movimento Literagres é resultado da união de jovens intelectuais, artistas, uns que pertenciam a alguns movimentos culturais ou cívico-culturais, como o vianense, como o vianense e também o Levarte, e outros que foram se juntando então, e depois de um conjunto de estudos e participarem em tertúlias, lançamentos de livros na União dos Escritores Angolanos e noutras casas de cultura, estes jovens, em 2015, na União dos Escritores Angolanos, vão proclamar o surgimento do movimento literário Literagres. O nome Literagres, segundo eles, a pessoa do coordenador, o então coordenador, surge por intermédio de uma conversa com o escritor e político e também professor Bonavena, o Nelson, como assim é conhecido. Este nome Literagres resulta de duas palavras, litera, letra, em latim, e agres, campo. Assim sendo, Literagres seria um campo das letras, um campo da palavra. O propósito deste movimento é um movimento literário, mas qual era o propósito? Porque as coisas não surgem por surgir, ainda mais em África. Então eles tinham um propósito, e o propósito era de ampliar os campos de saber, ampliar, isto é, os lugares de saber em Angola. Na visão deles, deixem-me esclarecer, entendiam que o conhecimento sobre a literatura e a cultura estava guardado em alguns lugares, isto é, na academia, aqui falando da Faculdade de Letras, no INCHED, Instituto de Educação, e em outras associações, como é o caso da União
dos escritores angolanos. Eles surgem então em 2015 para serem mais uma casa de saber, mais uma opção para quem tenha o desejo de conhecer as letras, a instituição literatura angolana. E também eles, enquanto movimento literário, vão aparecer com a ideia de causar alguma ruptura, isto é, mexer com o sistema semiótico literário da instituição literatura angolana até aí vigente. O contexto em que surgem em 2015 é um contexto apertado, um contexto de alguma repressão política, é um contexto no qual a educação, o sistema educativo é relativamente fraco devido a pouca aposta neste setor, e surgem estes jovens para dinamizar. Queremos dizer assim que o Literagres vai funcionar como um movimento literário, mas com um viés de academia, uma escola. Sendo assim, eles vão ministrar cursos de literatura, língua portuguesa e teoria da literatura, bem como crítica literária, em alguns pontos de Luanda, em Viana, e mais tarde na União dos Escritores Angolanos e também na Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto, em convênio com a Associação dos Estudantes daquela instituição. Os membros são mais de 39 membros, mas não vamos citar aqui todos, vamos citar os expoentes. Os membros expoentes são, então, Elder Simbad, também conhecido como Ibinda Kayambu, que foi o primeiro coordenador geral. Mabanza Kambaka, o agora coordenador. Cíntia Gonçalves, África Sonjamba, Washiakulo Francisco, Ernesto Daniel, Musungu Moko, e Mangabi. São estes os que podemos apresentar como expoentes, olhando para os seus textos e a dinâmica que vão implementando no próprio movimento desde a gênese em 2015. Eles têm 3 revistas publicadas, 3 boletins informativos, 3 órgãos de informação, e aqui começam em 2015, entre 2015 e 2016, vão publicar a Agres Magazine, um primeiro boletim. Este boletim, feito em cordel, foi editado, para mostrar aqui a vontade dos jovens em casa do então coordenador Elder Simbad. E eles fazem este livro de cordel
com pouca qualidade, mas o conteúdo já estava aí em experimentação. Esta mesma Agres Magazine em 2016 é reeditada, tentando superar a primeira, com quase os mesmos textos, mas já um pouquinho mais trabalhados. E vai ainda surgir em 2017 a revista, em 2016 melhor, a revista Tundavala. Esta eu considero, como estudioso, a Tundavala 1. E esta Tundavala 1 continua a ser, do ponto de vista da intenção, uma melhoria da Agres Magazine. E esta melhoria, eles vão chegar ao objetivo deles na Tundavala 2, isto em 2018, publicada em 2018 na União dos Escritores Angolanos e com o apoio do então secretário-geral da União dos Escritores Angolanos, Carmo Neto. Eu vou-vos mostrar aqui o boletim Tundavala 2, como eu costumo chamar. Vocês podem ver que o boletim Tundavala 2, e este boletim Tundavala 2 é com certeza uma das melhores coletâneas publicadas dentro da instituição literatura angolana. Eles vão ter muitos manifestos, mas dos quais se destacam o manifesto geral publicado na Agres Magazine e também nas duas Tundavala, a Tundavala 1 e a Tundavala 2. Este manifesto geral é escrito ou assinado por Elder Simbad, aparece na Agres Magazine como manifesto geral, não é? Mas na Tundavala 2 vai aparecer como manifesto da Agres Tética ou manifesto da Agres Poesia. E este manifesto da Agres Poesia, vocês vão encontrar Agres Poesia, a palavra poética, onde Elder Simbad vai fazer uma extensiva abordagem sobre o movimento e a própria instituição literatura angolana. E tem também um manifesto da sua prosa, que é o manifesto Agres Prosa, o manifesto assinado pela poetisa Cíntia Gonçalves, também conhecida como Mariquita 50. E neste manifesto ela vai apresentar o que o coletivo pensa ser a prosa, como é que seria a prosa. E destacamos aí o aspecto de que eles vão procurar juntar elementos do realismo animista, uma teoria proposta por Henry Garuba, nigeriano sul-africano, e também vão apresentar então a ideia, um lema que é com a cabeça na lua e os pés na terra, que é a ideia de viajar, uma ideia surrealista também. Bom, as rupturas
As rupturas são sobretudo no campo da poesia, uma vez que eles vão apresentar o título no final dos poemas, vão incluir, trabalhar com o concretismo, com o surrealismo, o simbolismo e um pouco de neorrealismo, e ao mesmo tempo, e também vão aperfeiçoar a desconstrução ou desmembramento ou desafixação da palavra, sugerindo às vezes mais do que duas palavras, vai às vezes acrescentando um ou outro elemento para que o leitor tenha uma múltipla ideia de uma palavra ou de um verso. O título no final, segundo eles, funciona não tanto como um título, mas como um lema que é também utilizado para perceber a ideia essencial dos seus poemas. Vão em muitos textos apresentar a ascensão da realidade social e política angolana, e para isto vamos ver um dos textos de um que também pode ser considerado como expoente deste movimento, que é o poeta e crítico literário Agostinho Gonçalves. É o poema Zé. E neste poema Zé, vejamos, em 2018, publicado em 2018, na Tundavala 2, vai dizer ele: Zé Eduardo, Zé Ninguém, dos santos que ouvi, na terra um vi, em pé lá, em pé cá, em contínua luta, em certas vitórias, no ventre palanquino, o Deus mortal. Este é o poema Zé. É um poema muito bonito e polêmico, porque para quem conhece o sistema político angolano, sabe que este poema pode remeter a uma figura incontornável da política angolana. Continuando a nossa abordagem, podemos dizer que este movimento, passados 5 anos, já vai se declinando, há tendências de declínio. E isto não é um mal, uma vez que os movimentos vanguardistas e o literário acaba por ser uma vanguarda, cedo ou tarde são extintos. O atual coordenador, numa entrevista que nos concedeu, Mabanza Kambaka, não aceita a ideia de que o Literax venha a ser extinto ainda. Cíntia Gonçalves, poetisa e cofundadora deste mesmo movimento, também não aceita. Diz que um movimento como o Literax, que pratica arte séria e que ajuda as pessoas desfavorecidas culturalmente, também não pode ser extinto ainda. Mas o primeiro coordenador, Elder Simbad, e também porque é crítico literário, admite a ideia de extinção do movimento, tanto que, segundo ele, num dos vídeos, passem lá no canal dele, A Moderna Literatura Angolana, o Elder Simbad, diz ele em entrevista concedida a David Gaspar, um cronista e jornalista, diz ele que mais um ano, passado este ano praticamente, 2020,
em 2021 o movimento tem que ser extinto porque já cumpriu o seu papel e já não há razão de existir. Acreditamos que haja mais membros que achem que esta posição é a melhor. Mas a ver vamos. Mas verdade é que cedo ou tarde o movimento vai se declinar. E aqui já temos tendências de declínio, uma vez que cada vez tem menos apoio institucional. Tiveram anos de graça de 2016 a 2018, onde tiveram o apoio da União dos Escritores, na pessoa do então coordenador Carmo Neto, mas depois, com a nova direção da União dos Escritores Angolanos, esta direção decidiu retirar o apoio, se calhar por achar que há um confronto, como todos os outros movimentos de vanguarda, e já têm menos apoio para ministrarem os seus cursos enquanto uma academia e para as suas reuniões ou publicações mesmo da própria revista Tundavala. Tanto é que em 2019 não foi publicada a revista Tundavala. E este ano, que já vai ao meio, 2020, até aqui não há índice da publicação da revista Tundavala 2. Portanto, é isto. Resumindo, surge em 2015 o movimento literário Literagres. O propósito era mexer com o sistema semiótico literário da instituição literatura angolana, até aí vigente. Eles têm 3 revistas publicadas, 2, uma Agres Magazine e outra Tundavala 1, em 2015 e 2016, e a Tundavala 2, que sai em 2018. A Tundavala 2 é mais consistente e com certeza uma das melhores coletâneas publicadas na instituição literatura angolana, e tem como membros principais Elder Simbad, Agostinho Gonçalves, Cíntia Gonçalves, Mabanza Cambaca, Ernesto Daniel, como expoentes, ainda Mussungu Moko, África Sonjamba também, e vamos ver algumas rupturas, principalmente na poesia, que é a inversão do título. Normalmente o título aparece no princípio dos textos poéticos na instituição de literatura angolana, mas eles apresentam o título lá para o final do texto. Vão trazer uma mistura, vão fazer uma mistura nas suas poesias de simbolismo, realismo, neorrealismo, surrealismo e concretismo, como um experimentalismo. E na prosa vão apresentar o realismo animista, que poucos cultivaram na instituição de literatura angolana, e este movimento parece que dentro de um ano vai ser extinto, pois que, segundo se vê, já cumpriu com o seu papel. É isto e obrigado. Até a próxima comunicação. Subscreva-se no canal para ter sempre mais acesso e motivar-nos a produzir cada vez mais comunicações para o YouTube, para vocês estarem informados e atualizados, e também utilizarem os textos aqui orais para as vossas dissertações ou estudos ou mesmo ensaios e outros interesses a quem só guarda os vídeos. É isto.